Dentista, seja muito bem-vindo a mais um vídeo deste canal que fala sobre exodontias. Esse canal que é para os apaixonados por cirurgia oral menor e para os dentistas que estão sempre em busca de algo a mais. No vídeo de hoje nós vamos conversar sobre aquela cirurgia que faz o coração do dentista bater mais forte. Seja de amores ou seja de temores, hoje nós vamos falar sobre a famosíssima cirurgia de terceiros molares e mais especificamente eu vou abordar a classificação do posicionamento dos terceiros molares e a importância, o porquê que a gente precisa saber essa classificação e saber entender o posicionamento do bendito do siso dentro da arcada. E ó, se você é dentista novo aqui no canal, está chegando agora, seja muito bem-vindo e prazer, eu sou a doutora Bianca Ness, eu sou cirurgia bucomaxilo, uma entusiasta das exodontias e aqui eu ajudo dentistas a dominarem as exodontias do pré ao pós-operatório com segurança e ó, se tornando referência em cirurgia oral menor, é isso mesmo. Então, se você é do perfil de dentista que gosta de exodontia, que quer dominar esse procedimento, começa a me seguir, já se inscreve aqui no canal para não perder conteúdo novo, que tem conteúdo quentinho, informativo, toda semana aqui no canal e que você já consegue aplicar no seu dia a dia. Então não perde tempo, já se inscreve e curte aqui esse vídeo também para eu saber que vocês estão gostando do conteúdo. E claro, já deixa um comentário aqui para mim também, falando o que vocês gostariam de ver, quais temas vocês gostariam de ver relacionados às exodontias aqui no nosso canal. Então bora lá falar dos nossos terceiros molares. Os dentes do siso são os dentes que mais apresentam variações, sejam elas anatômicas em relação ao formato do dente, né? Então a gente tem diversos formatos de siso, sisos com 2, 3, 4 raízes, temos microdentes no lugar de terceiros molares, então temos diversas variações anatômicas e também em relação ao seu posicionamento. E normalmente os terceiros molares são dentes que por algum motivo não irrompem totalmente, então eles não alcançam o seu espaço, não assumem a sua posição correta na arcada dentária. E isso acontece por diversos motivos. Seja ele por falta de espaço na arcada, por inclinação, né, um mau posicionamento do germe dentário do terceiro molar, pela presença de alguma anomalia dentária, presença de supranumerários nessa região, ou mesmo por o siso estar associado a algum cisto ou tumor que impede que ele erupcione completamente. E dentes que não erupcionam, não atingem a sua posição na arcada dentária de acordo com a ordem cronológica da erupção, são chamados de dentes não irrompidos. E os dentes do siso, eles podem ser dentes não irrompidos, seja porque eles estão intraósseos, ou seja, cercados totalmente por tecido ósseo, ou porque eles estão não irrompidos a nível subgengival. Eles já romperam o osso necessário, porém ainda tem uma camada de tecido mole impedindo que ele erupcione. E aqui eu quero chamar a atenção de vocês porque existem algumas diferenças na classificação de dente incluso, de dente impactado. Como assim, Bianca? Exatamente, o que eu quero que vocês entendam é que todo dente impactado é um dente incluso, porém, nem todo dente incluso é um dente impactado. Pensa aqui comigo, vamos raciocinar. Imagina que você tem um terceiro molar horizontal que não vai romper porque o sentido, né, a inclinação desse dente não o permite. Ele está impactado por um obstáculo, né, que é o segundo molar, que é tecido ósseo. Então, todo dente que tem um obstáculo, que tem uma barreira física que impede que ele erupcione corretamente, vai ser um dente impactado.
Porém, um dente incluso, ele pode estar a nível subgengival ou até mesmo intraósseo, porém ele está ali naquele momento de risogênese incompleta. É um dente que pode estar vertical e ainda tem chance de assumir o seu espaço, tem chance de erupcionar efetivamente. Esse é o dente incluso. Bom, agora que você entendeu um pouco mais sobre dente não irrompido, incluso e impactado, vamos conversar sobre os possíveis posicionamentos que a gente pode ter dos terceiros molares. E para isso, a gente segue normalmente duas classificações muito famosas na odontologia. A primeira delas é a classificação de Winter. Winter classificou o posicionamento dos terceiros molares em seus alvéolos de acordo com a inclinação dos terceiros molares. Então, ao longo eixo do nosso dente do siso. Dessa maneira, segundo a classificação de Winter, nós temos dentes do siso verticais, dentes horizontais, dentes mesio-angulados, dentes disto-angulados, sisos invertidos e sisos transversos. E esse transverso pode ser no sentido de vestíbulo-versão ou linguo-versão. Já a segunda classificação, que provavelmente é a mais famosa, a cobrada em prova de graduação, em prova de residência de bucomaxilo, em provas de concursos também, é a classificação preconizada por Pell e Gregory. Esses caras aqui classificaram a posição dos terceiros molares de acordo com dois parâmetros, sendo o primeiro parâmetro o nível oclusal do terceiro molar em relação à oclusal do segundo molar. Então, ele compara a altura que o nosso siso se encontra relacionado com o segundo molar. O segundo parâmetro de Pell e Gregory para a classificação desses caras é o espaço, o diâmetro mesiodistal do siso em relação à borda anterior do ramo mandibular. Ou seja, existe espaço suficiente para o nosso terceiro molar não ter a coroa impactada no ramo mandibular? E é isso que a gente vai ver agora. Então, de acordo com essa classificação, o nosso siso referente à altura oclusal, ele pode estar na posição A, B ou C. Sendo que a posição a oclusal do terceiro molar, está no nível da oclusal do segundo molar. A posição B, a oclusal do terceiro molar, está abaixo da oclusal do segundo molar e acima até o limite da junção amelo-sementária do segundo molar. Enquanto que a posição C, a oclusal do terceiro molar, se encontra abaixo da junção amelo-sementária do segundo molar, ou seja, é aquele siso que está bem mais profundo. Já em relação ao diâmetro mesiodistal, nós temos a posição 1, 2 e 3. Sendo a posição 1 nos dizendo que o diâmetro mesiodistal da coroa do terceiro molar é maior, então há espaço até a borda anterior do ramo da mandíbula. Não há impacção óssea do ramo da mandíbula. A posição número 2 nos diz que o diâmetro mesiodistal da coroa do terceiro molar é maior do que o espaço até a borda anterior do ramo da mandíbula. Ou seja, há algum nível de impactação óssea pelo ramo mandibular da coroa do nosso terceiro molar. E a posição número 3 nos mostra que não existe espaço em sentido mesiodistal para o diâmetro mesiodistal da coroa do terceiro molar. Ou seja, ele está totalmente impactado no ramo pela borda anterior do ramo mandibular. Bom, Bianca, agora que você já falou pra gente desse posicionamento, que você explicou o que é posição A, o que é mesio-angulado, disto-angulado, por que é mesmo que eu tenho que saber tudo isso?
Não é para conversar com o seu paciente, isso eu te garanto, porque inclusive uma das coisas que eu preconizo é que a gente não use termos técnicos para explicar um procedimento cirúrgico para o nosso paciente, mas calma que isso vai ser assunto para um próximo vídeo. A gente precisa saber esse posicionamento para ter em mente o nosso planejamento cirúrgico. Entender a posição do terceiro molar, saber qual que é o nível de profundidade que ele tá, saber qual a inclinação que ele tem, nos prepara para a nossa técnica cirúrgica. Vem cá que eu sei que você adora falar sobre técnica cirúrgica, não é mesmo? Todo mundo que procura um curso, um vídeo, tá querendo aprimorar a técnica. E não que a técnica não seja importante, mas antes de você pensar, é um médio angulado, eu vou separar uma alavanca, separo uma alta rotação, se precisar eu abro, vida que segue, eu vou abrir e eu descubro como é que tá. Não faça isso, dentista, porque você aumenta muito os riscos de você ter uma intercorrência transoperatória. E o que eu bato firmemente o martelo é que quanto melhor o seu planejamento cirúrgico, quanto mais preparado, mais bem preparado você vai para sua exodontia, muito menor a margem para erro. E te digo uma coisa, você vai reduzir drasticamente a quantidade de intercorrências que você pode ter no seu transoperatório. E você tendo planejado e estando preparado, muito mais fácil de você conseguir resolver eventuais intercorrências que possam aparecer no seu caminho. Então, vem aqui comigo. Nós temos manobras cirúrgicas fundamentais. Nós temos uma sequência cirúrgica a seguir. Eu sei que quando você está olhando para a sua panorâmica, você está pensando, alavanca bandeirinha, não, eu quero uma Selden reta, não, eu vou usar uma alavanca apical. Mas você deixa de pensar no paciente, na condição sistêmica dele, em tudo que você precisa ter programado. Mas hoje a gente está discutindo mesmo o que o posicionamento do seu terceiro molar vai dizer para você. Você fez a sua avaliação, o seu contato inicial com o paciente, solicitou uma radiografia panorâmica, fez o seu exame clínico e determinou que o seu terceiro molar está numa posição B2, médio angulado. Você anota isso no seu prontuário para você se lembrar daquele caso e também se o seu paciente tiver algum questionamento ou algum problema no pós-operatório, você conseguir bater o olho e falar, nesse dente que estava nessa posição, então eu sei que eu fiz osteotomia e odontosecção, eu fiz um retalho um pouco maior, então eu sei que esse edema do pós-operatório que ele está tendo não é nada grave, é porque esse sintoma está compatível com o meu pós-operatório, de acordo com aquele planejamento cirúrgico que eu fiz. Então, você deixar isso muito organizado para você mesmo, para sua tranquilidade. E pensa aqui comigo. Se você viu que o seu siso está médio angulado, que você está numa posição B2, você vai precisar fazer um desgaste ósseo, você vai precisar fazer uma odontosecção, muito provavelmente. Então você já se prepara o seu passo a passo, todas as suas manobras cirúrgicas para isso. Porque, dentista, todo mundo quer operar rápido, todo mundo quer operar sem intercorrências, mas muita gente não quer fazer planejamento. E uma coisa é dependente da outra, é totalmente proporcional, diretamente proporcional à outra. Se você quer operar rápido, se planeje. Você quer ficar livre de intercorrências? Faça um planejamento detalhado. Você quer que o seu paciente tenha um excelente pós-operatório, que não fique te questionando, que tá com dor, que tá inchado, que tá sangrando? Faça um excelente planejamento transoperatório. Exatamente. O ideal é que você incise apenas uma vez, que você faça a sua osteotomia apenas uma vez e que você parta para sua odontosecção e que você acerte em cada etapa cirúrgica.
Vamos supor aqui que você tentou luxar esse seu siso médio angulado e, obviamente, ele tá com uma impacção no ramo mandibular. Então, ele vai encontrar esse obstáculo e não vai conseguir, ou ele pode até luxar, mas ele não vai conseguir ser avulsionado. E aí você fez um accessito, uma incisão retilínea, não descolou papila, não quis fazer uma relaxante, porque afinal de contas, nossa, depois dá um trabalho para suturar, né, Bianca? Ah, eu vou tentar fazer assim porque vai que sai. E atire a primeira pedra quem nunca fez isso. Eu tô aqui, ó, de olho em vocês. Exatamente. Já estive aí sentada no seu mocho, tá, dentista? Sei muito bem do que eu estou falando. Então, imagine que você fez uma incisão, você fez um acesso pequeno, tentou luxar esse dente, mas você não está conseguindo visualizar o seu campo cirúrgico. Você está deduzindo que está batendo lá na distal, mas não tem certeza. E aí, então, beleza. Então, eu vou parar tudo. Putz, mas eu não montei o alta rotação. Ah, porque eu achei que fosse dar para luxar ele só com a alavanca, né? O tempo que você para, tira a luva, monta a alta rotação, abre uma alavanca que você não tinha aberto ainda, que você volta, incisa novamente. Nesse tempo, se você não forçou demasiadamente o seu retalho e já lacerou a sua mucosa, aí essa laceração sangra muito mais, é difícil de suturar. E ó, o paciente, quando não é feita a incisão e sim quando lacera a mucosa, sente muito mais dor e é muito mais difícil cicatrizar no pós-operatório também, hein? Então é por isso que eu estou falando, planejamento. Não tenha preguiça, faça sua incisão relaxante, faça ali a sua incisão em envelope, tenha um excelente campo de visualização. Tá entendendo o que está acontecendo? Conseguiu visualizar a coroa do seu terceiro molar? Então vamos fazer a nossa osteotomia. Vamos trabalhar na nossa canaleta, já deixa a sua broca 701 bonitinha ali separada. E depois troca, coloca a sua broca 702 ou a broca Zecria e faz a sua odontosecção. Capricha no passo a passo. Caprichar e fazer minuciosa e bem detalhadamente não te toma tempo, te economiza tempo. Te economiza intercorrência transoperatória, te economiza complicação pós-operatória, que é tudo que eu sei que você não quer ter. Entenda uma coisa, dentista, nós temos que simplificar e não complicar. É isso aí, simplifica, não complica, respeite o seu passo a passo, entenda a sua radiografia panorâmica, entenda a posição do seu terceiro molar e em cima disso, aprenda a fazer um planejamento minucioso. Aqui não é só separar kit, luva cirúrgica, separar um jogo de instrumental e ir abrindo conforme necessário. Um transoperatório planejado vai resolver a sua vida, resolver o seu procedimento cirúrgico e fazer com que as suas exodontias sejam livres de intercorrência. Então, ó, ficamos combinados aqui nesse vídeo que a partir de agora você vai estudar a sua radiografia panorâmica, determinar a posição do seu terceiro molar e, em cima disso, caprichar muito no seu planejamento transoperatório. E mais um combinado? Nos vemos no próximo vídeo. Boas exodontias para vocês, dentistas!